Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e este é nosso episódio sobre mediunidade. É o terceiro da nossa série e hoje nós vamos falar sobre a organização da reunião mediúnica. Fala pessoal, eu sou o Dayan e hoje é dia de desmistificar a reunião mediúnica. Oi povo, eu sou o Valdir. Menos ritual, mais reflexão aí. Oi pessoal, meu nome é Jussara e pode vir que tá na mesa. Muito bom. Essa de estar na mesa foi bom, hein? Cabe várias associações aí, mas ficou bacana, ficou bonitinho. Muito bem, galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez. A gente tá continuando aqui a nossa série sobre mediunidade, esse já é o terceiro episódio. Não se esqueça, agora a gente também tem um canal lá no YouTube, você pode acessar os nossos áudios diretamente por lá. Pode baixar também os áudios para ouvir offline direto do nosso site, tá linkado aí na descrição do episódio. E a gente tá em todas as plataformas agregadoras de podcast. Graças ao trabalho feito pelo Luiz aí, a quem a gente agradece por estar linkando bem os nossos episódios. Nós já temos episódios baixados aí na Rússia, na Nova Zelândia, no Japão, na China, né, Dayan? Temos sido muito ouvidos aí nos Estados Unidos, em alguns países na Europa, a gente está muito feliz, obrigado pela audiência de vocês. Mas hoje o nosso tema é um tema bastante instigante, porque a maioria das pessoas que ouve falar ou tem interesse em saber mais sobre mediunidade, raramente tem contato com os fenômenos, a não ser que faça parte de grupos espíritas que estudam há mais tempo, não é? Pelo menos dentro do espiritismo tradicional. Dayan, qual é o caminho do nosso episódio hoje? Bom, nós vamos então, queridos ouvintes, fazer uma apresentação do nosso centro, né, dos trabalhos como a gente faz, e a partir daí nós vamos discutindo alguns temas, né, que sempre aparecem nas reuniões mediúnicas ou quando o assunto da reunião mediúnica é tratada e que, a nosso ver, eles não têm razão de ser. Então hoje nós vamos fazer aí um episódio trazendo informações práticas e também fazendo algumas reflexões sobre certas ações que são tomadas, né, durante as reuniões. Então, para o nosso querido ouvinte, a título de informação, o centro em que a gente trabalha é uma casa bem aconchegante e as nossas reuniões são realizadas no que era a sala dessa residência. Essa sala é guarnecida por uma mesa de madeira bem pesada, né, e suas respectivas cadeiras. Essa nossa mesa ela não tem nenhuma toalha branca sobre ela, né? Na verdade não tem toalha nenhuma. No máximo ela tem um caminho de mesa que a gente tira quando vai fazer o trabalho. Temos também várias outras cadeiras plásticas que no dia da reunião elas são posicionadas ao redor dessa mesa, que fica bem centralizada na sala. Durante as atividades, nós costumamos apagar, né, as luzes principais, permanecendo acesa uma pequena luz azul que acaba por iluminar todo o ambiente. Quando chega o horário do início dos trabalhos, nós fazemos então uma prece, né, que a gente chama de prece de abertura. Essa nossa reunião ela acaba sendo dividida em 3 etapas, tá? É bom que se diga que a nossa reunião ela é basicamente uma reunião de atendimento dos espíritos, tá? Nós não fazemos reuniões de desobsessão ainda no nosso centro. Então, na primeira parte dos trabalhos, nós fazemos um estudo sobre alguma obra espírita, né? Não se deixa de estudar nunca. Então, nessa fase, normalmente a gente toma assento nas cadeiras que ficam do lado de fora, distribuídas em círculo pela sala, né? A gente faz um grande círculo e faz a leitura ali do livro, discute e tal. Fim dessa parte, fim desses estudos, aí os médiuns, né, e eventuais sustentadores passam a tomar assento à mesa. Para quem não sabe, os sustentadores, né, ou a equipe de sustentação são aqueles nossos companheiros responsáveis pelas doações fluídicas necessárias para ali o bom andamento do trabalho. Os demais trabalhadores, demais cooperadores, assim como os dialogadores, permanecem sentados naquelas cadeiras plásticas, né, postadas ali ao longo da sala, e o dirigente permanece em pé, organizando todo o trabalho. Para a informação de vocês, né, queridos ouvintes, os dialogadores, que antes eram chamados de doutrinadores, como o próprio nome indica, são as pessoas que vão, na verdade, conversar com os espíritos que se manifestarem, né, durante a reunião, ali pelos médiuns e pelas médiuns. Estando todos a postos, então, nós fazemos uma outra prece. E aí essa prece marca o início da segunda fase, né, a segunda etapa do nosso trabalho. Nessa fase, então, os dialogadores iniciam dando um passe em todos os participantes do trabalho e após os passes, então, o dirigente dá uma espécie de sinal que autoriza aos médiuns, então, que eles podem receber, então, dar vazão às comunicações. E aí inicia, então, a reunião mediúnica propriamente dita. Fim dessa parte, né, depois de todos os diálogos, de todos os atendimentos, né, os dialogadores retornam para as cadeiras, então aí fica todo mundo sentadinho
e é feita então uma nova prece, que vai marcar o início da terceira fase. Essa terceira fase é reservada para as mensagens dos dirigentes espirituais do trabalho. Então, com ou sem mensagem dos mentores, aí sim nós encerramos a reunião, fazemos então uma última prece, a nossa prece final, e logo depois iniciamos ali uma breve sessão, de comentários sobre as atividades da noite, sobre as comunicações, se alguém sentiu algo diferente, enfim, as experiências de todo mundo. Acompanhadas, claro, sempre de um trago de água fluidificada. Então, assim, em resumo, queridos ouvintes, é que funciona a nossa reunião mediúnica, certo? E agora, como vocês já sabem como ela funciona, nós já podemos então começar para valer o nosso episódio. Muito bem, todos nós já ouvimos, nós aqui do cast já ouvimos, e provavelmente você, ouvinte, já deve ter ouvido também coisas como, na reunião, não gosto do dialogador tal, isso dito por um médium ou por uma médium. Ou, quando o dirigente tal não leva o trabalho, eu não me sinto muito bem. Ou ainda, não é conveniente deixar dois espíritos conversarem entre si por intermédio de médiuns distintos. Também, o médium tem sempre que sentar no mesmo lugar. Aí a nossa questão é, essas manifestações são coerentes com o que nos ensinam os espíritos? Será que o modo como fazemos reunião mediúnica não está muito permeado por práticas materialistas? Considerando, claro, que a reunião mediúnica é uma atividade metafísica, eu gostaria então de ouvir um pouco a opinião aqui dos meus companheiros sobre isso. Rodolfo, meu caro, por que você não começa aí para nós fazendo as suas considerações? Bom, Dayan, o tema é muito polêmico porque a gente tem a diversidade do fenômeno, Ao mesmo tempo, a gente tem algumas instituições que elaboram estudos e emitem instruções para os seus afiliados. Não é só o caso da FEB, enfim, mesmo nos estados você pode estar nos ouvindo aí numa região diferente e a sua casa espírita está ligada a uma associação menor, pode não ser de alcance nacional, enfim. A ideia que me parece aqui mais importante é o fato de que, como a gente não tem uma instituição que concentra a definição dessas regras, embora a gente tenha o interesse em fazer isso, a gente tem muita divergência, sobre o certo e o errado. E a nossa maior crítica é que, tentando descobrir o melhor jeito de fazer as coisas, a gente acaba prestando atenção ou colocando muita ênfase naquilo que não devia. Acho que o que você chamou de materialismo, então, faz muito sentido, Tradicionalmente, a organização de uma prática como a de reuniões mediúnicas precisa de ordem, precisa de disciplina, É um serviço, é um grupo de pessoas que precisa se organizar para executá-lo bem. Então não se trata de a gente ficar defendendo aqui que não deve haver alguma ordem. O ponto é, qual é a finalidade, Aonde a gente quer chegar com o serviço. Então o que a gente percebe é que com o tempo a gente vai esquecendo disso e vai se devotando mais à discussão e disputa para fazer uma prática se tornar hegemônica ou superior às outras, do que com a finalidade de atender os espíritos e de educar as pessoas, os encarnados. Então, você citou aí 3 itens. E para mim, a relação que o dirigente tem com o grupo, Nós já falamos em outros episódios, nós já fizemos até recomendações sobre a importância de trocar os dirigentes dos grupos, com alguma rotina, para que a gente possa ter pontos de vista separados ou distintos na condução do trabalho. A minha opinião é a seguinte, encerrando meu primeiro comentário, A minha opinião é, nós precisamos colocar adiante das nossas preocupações a finalidade do atendimento aos espíritos e de educação dos médiuns, e das pessoas que estão participando do grupo como um todo. Então, não penso que a gente vá conseguir, ou deveria se esforçar por conseguir, unificar essas práticas no país inteiro ou quiçá mundo afora. Não acho que exista um jeito correto de fazer isso. O que eu acho é que a gente deveria ter mecanismos de discussão e troca de experiências que fossem mais construtivos, e eu gostaria que os grupos, assim como a gente vem tentando fazer, se preocupassem mais em dar voz a todos os participantes para ouvi-los com mais respeito, em vez de a gente consolidar um certo número de práticas e dogmatizá-las ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. Esse é o meu primeiro ponto para observar. Por fim, depois de ouvir os meninos, a gente pode falar um pouquinho sobre esse problema dos espíritos conversarem entre si e de mais de 2 espíritos na mesma manifestação. Sem dúvida, quando a gente começa
a estabelecer uma espécie de padrão com relação a esses questionamentos, sem que a gente tenha procedimentos de investigação adequados que sejam mais racionais, não passa da opinião de um grupo de pessoas. O espiritismo é tradicional nesse ponto, infelizmente, a gente criou uma ortodoxia e acho isso bem problemático. Certo. Ju, e você? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que, na verdade, eu concordo com o Rodolfo, sim, no que ele falou. Eu só faria uma complementação quanto à questão do que você citou, a materialidade, né? Não seria, na verdade, a gente está numa atividade metafísica, não seria incongruente você ter preocupações tão materiais assim? E, na verdade, eu acho que seria incongruente não pensar, vamos dizer assim, ou afastar totalmente a questão da materialidade. Só para a gente fazer um paralelo, a gente sabe que nós reencarnamos justamente porque nós precisamos do contato com o corpo encarnado, com o corpo físico, para passar por determinadas experiências, para ter determinados aprendizados que só nessa matéria mais densa nós podemos ter. Dito isso, o que me parece? Que de fato algumas situações materiais elas vão influenciar sim a comunicação. Isso não significa que para uma boa comunicação eu só consigo fazer isso se tiver cadeiras estofadas. Eu só vou fazer uma boa comunicação porque estarei sentado próximo à janela da direita com o raio de sol batendo enviesado. Não, isso são preciosismos, são questões desnecessárias, né? Agora, você ter um ambiente ameno, você ter um ambiente adequado, um ambiente minimamente confortável para as manifestações, tanto para o médium quanto para o dialogador, para ele poder conduzir, né, a conversação, eu acho extremamente válido. Né? A gente já passou por situações, inclusive, da gente estar começando uma mediúnica que começa o carnaval do lado de fora, o carro de som do lado de fora. Você vai ter a sessão mediúnica, você vai conseguir desenvolver? Ok, você vai, com certeza. Entretanto, me parece que a qualidade talvez não seja tão boa assim. De resto, concordo totalmente com o Rodolfo, de que a gente não pode se engessar, a gente tem que observar que práticas elas são só filigranas ou outras que são importantes, né? Concordo totalmente. Mas, por outro lado, complemento a fala dele dizendo que eu acredito que sim, um mínimo, né, de conforto físico, um mínimo de um ambiente adequado, ameno, é necessário para que a gente possa ter uma reunião mediúnica um pouco melhor. Perfeito. Você falou da questão das cadeiras, eu estava pensando nisso, né? Por isso eu até falei com os ouvintes que a nossa mesa é de madeira. Mas há orientações no sentido de que seja assim. Mas convenhamos, né? Não precisa ser assim. Pode ser uma mesa de qualquer coisa, de qualquer material. Eu preferia até que ela fosse de uma fórmica da vida mais levinha, porque a gente tem que ficar carregando, transportando ela pela mesa e ela é muito pesada. Mas convenhamos, se ela fosse de vidro e fosse fininha, talvez não fosse o mais adequado, o mais seguro, porque pode cair alguma coisa na mesa, quebrar, alguém se machucar. Ok, essas questões materiais, sim, a gente precisa ter cuidado, sem dúvida. Agora, dizer, por exemplo, que a mesa tem que ser de madeira, porque é a madeira que vai facilitar a comunicação mediúnica, aí, né, é um Deus nos acuda, pelo amor de Deus. Valdir, meu caro, e você? Você sempre senta no mesmo lugar? Normalmente sim, por uma questão muito objetiva para mim. Eu sou tremendamente alérgico e o ar-condicionado não pode ficar em cima de mim. Como você lembra na sala, o ar-condicionado sopra sobre mim. Eu, inclusive, às vezes sofro um pouco porque às vezes a mesa é tirada da posição adequada, que é me deixando fora do ar-condicionado, e colocada exatamente me submetendo ao vento, que me deixa um pouco fungando na reunião. Aliás, gente, outro problema, outra coisa, tá? Não é problema fungar na reunião. Assim, veja, tem gente que tem alergia, então você vai ficar lá a reunião inteira e é natural. Essa tua recomendação é pré-pandemia, né, Valdir? Porque agora na pandemia as coisas vão mudar um pouco, acho que máscara ninguém mais vai abrir mão, né? Tem isso também, é claro. Mas assim,
Você falou de máscara, Rodolfo. O que me preocupa quando eu estava ouvindo os comentários de vocês aí? Eu não vou me ater a exatamente o conceito das duas palavras, mas eu acho que elas servem para descrever sobre o que nós estávamos discutindo e que talvez seja a questão essencial nas reflexões que vocês colocaram. Eu vejo uma diferença bastante grande entre protocolo e liturgia. Então, a reunião mediúnica, a atividade religiosa, enfim, elas possuem protocolos e liturgias, digamos. A liturgia da reunião religiosa, ela tem uma finalidade de agradar ao sagrado, e o sagrado te disse como aquilo deve ser. O sagrado estabeleceu como é que você vai agradar ao Deus, ao santo e etc. E como é que você tem que realizar uma certa atividade, e você não tem muito espaço para questionar isso. Às vezes você nem sabe por que Deus fica feliz quando você sacrifica alguma coisa em favor dele, mas ele te disse que era para fazer. Você está seguindo a liturgia. O protocolo que eu estou me referindo aqui é, olha, eu faço as coisas numa certa ordem para que não vire bagunça, que é o que o Rodolfo e o Sário estavam falando antes, né? E a reunião mediúnica tem, há um bom tempo já, um protocolo. Ela, em tese, na maior parte das casas espíritas no Brasil, pro bem ou pro mal, ela segue aí o seu protocolo, que varia um pouco de tamanho em razão da região, dos hábitos culturais, etc., mas ela tem um protocolo. E eu acho que o protocolo é algo importante, sim, mas eu não vejo, por exemplo, que sentar na mesma cadeira seja parte do protocolo. Sentar na mesma cadeira, às vezes, significa apenas que o pobre coitado está fugindo do ar-condicionado, como eu. Daí, deixa eu só fazer um breve complemento. Acho que a nossa opinião fechou bem essa parte, né? Só para não fugir ao espírito da sua primeira pergunta, literalidade, inclusive, você perguntou assim, né? Essas preocupações materiais demais, elas são coerentes com o que nos ensinam os espíritos, né? Então eu penso assim, ó, o que nos ensinam os espíritos, certo? Eu acho que duas coisas são fundamentais. A primeira é a ideia de autonomia. Não só os espíritos, mas o ensino do Kardec é muito claro com relação ao fato de que todas as pessoas devem aprender a lidar com o fenômeno de um modo que consigam, por si mesmas, controlá-lo e ter uma relação saudável com ele, sem a necessidade de que uma outra pessoa, um guru, um mestre, né, um diretor de consciências faça isso por você. E um segundo valor que eu acho essencial aqui é a espontaneidade, porque quando a gente lê as obras básicas, mesmo a Revista Espírita, a gente vê a importância da naturalidade do fenômeno. Ou seja, o Kardec propõe é que a gente tenha uma relação ordinária, comum, saudável, cotidiana com o exercício mediúnico, né? Que ela não seja mistificada, não seja restrita, inclusive ao centro espírita, que é um grande tema de discussão hoje em dia no Brasil. Então, se você pega esse esforço para ter uma relação autônoma e espontânea com a mediunidade, como o Valdir acabou de dizer, isso é diferente de bagunça, de descontrole. E aí vem o outro ponto, que são os riscos, né? Então, assim, estabelecer um protocolo, estabelecer algumas regras, estabelecer alguns mecanismos de controle é importante também para evitar riscos. Tem um episódio aí para trás em que a Ju enfatizou muito, por exemplo, e fizemos recomendações mesmo sobre nunca deixar ninguém botar a mão em você, né? Não deixar um diretor de consciências, um dirigente de grupo, colocar a mão no médium, enfim, hábitos que se tornaram comuns no Brasil. A gente viu aí denúncias recentes, né? Lá no caso do João de Deus, de abuso e etc. Né? Então, regras de segurança são importantes para evitar um monte de coisa ruim. De todo modo, não dá para transformar esse conjunto de regras num dogmatismo, numa ortodoxia que impeça a autonomia e a espontaneidade das pessoas, né? Eu compreendo isso, mas aí a questão que fica é, até que ponto, não essas, as que vocês colocaram, eu considero absolutamente, especialmente aquelas que dizem respeito a uma segurança para todo mundo, né? Em especial os mais jovens. Mas certas práticas, como essas que nós exemplificamos aqui, a questão das cadeiras, né? Mais de uma comunicação na mesa. Nós recebemos, inclusive, perguntas, né, de ouvinte a respeito disso. Ah, aqui no meu centro, a gente só pode fazer comunicação uma por vez, é um único médium que dá comunicação por vez. Eu acho isso estranho. Como é na realidade de vocês? Quer dizer, na nossa não tem essa limitação. A gente tem, às vezes, 3, 4 ao mesmo tempo. Desde que uma não atrapalhe a outra, o atendimento está sendo feito. Quando fica muito barulho, muito ruidoso, muita gritaria, aí termina as outras, não começam novas, responde aquela, né? Resolve aquela que está mais ruidosa. Mas aí algumas questões como essas, por exemplo, do médium, que ele não gosta, ou enfim, ele não se sente bem quando um determinado dialogador é que assume a conversa
com o espírito pelo qual ele, né, que está se manifestando por ele, ou essa questão do dirigente, quando precisa mudar o dirigente, aí a pessoa não rende na reunião mediúnica. Isso não é mais uma questão do médium do que da reunião em si, a rigor. Ele pode ter uma antipatia, paciência, né, com o dialogador, ou pouca empatia, ou uma certa má vontade até, ou se sentir melhor de fato com aquele dirigente, porque é um dirigente que ele é mais carinhoso, leva o trabalho de uma forma mais leve, enfim. Às vezes umas pessoas agradam mais que as outras, mas a questão é, essas questões, elas tem o condão de interferir na reunião mediúnica, onde o médium se senta, porque tem duas comunicações ao mesmo tempo, e aí me parece que precisa ter uma razoabilidade. Claro, se tá uma gritaria generalizada, ninguém vai entender nada, não se aproveita. Então, não dá naquele momento pra gente ter mais de um diálogo ao mesmo tempo. Mas algumas questões, e esse era o meu ponto, é que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, porque são, às vezes, barreiras que a gente acaba criando, como essas, do médium ou do dirigente. E outras são barreiras realmente materiais, né, que me parece elas não influenciam em nada no resultado da reunião, nem para melhorar, ou torná-la, né, mais eficiente, e nem para piorá-la e deixar o trabalho mais penoso, né? Como, por exemplo, o médium sentou num outro lugar que não era o lugar dele, vai ter que trocar tudo agora, o plano espiritual vai ter o maior trabalhão para trocar os aparelhos dele e tal, enfim. Então essas questões, essas preocupações, esse é o ponto, elas são realmente válidas? Isso teria realmente influência no mundo, né, não material, onde tudo é manipulado pelo pensamento? Uma coisa é carregar uma mesa pesada daqui para ali, né? Outra coisa é pensar que a coisa daqui tem que ficar ali naquele lugar e transportá-la, quer dizer, eu não consigo entender essas coisas. Não, essa é a questão mais materializada, como você está falando de mesas, isso e aquilo, eu acho que não, como exemplo, né, você citou a mesa. Agora, Dayan, em relação à questão do dirigente, ou então do dialogador, a gente também tem que entender que o médium, ele não é uma máquina, ele não é um instrumento, simplesmente, entendeu? Ele é um ser humano que está ali, é um espírito que está ali, e ele é um espírito que está tendo um trabalho danado, porque a gente tem um trabalho danado para se conectar com o espírito comunicante e tentar ao máximo possível se abrir para aquele outro que está vindo fazer o diálogo, que é o dirigente, enfim, e esse outro compreender o que o espírito comunicante está querendo passar. Então, assim, de fato existe. E assim, eu nem diria que são antipatias do médium. Pode ser. E aí, cada médium ele tem que investigar isso dentro de si mesmo. Mas às vezes não é. Às vezes, você tem um dialogador que é um pouco menos sensível a perceber os detalhes que aquele espírito quer passar, que não consegue observar, entre aspas, tá, o cacoete que o médium tem quando ele já está totalmente mediunizado. E também a falta de experiência, né? Que isso a gente resolve com o tempo. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é que isso sim influencia, porque a gente não é máquina, não é uma garrafinha que eu enchi de água, pronto, agora acabou de usar, é só o cidadão ali. E não é assim, né? Mas aí tem que separar as duas coisas. Quer dizer, quando eu digo que tem que separar a reflexão. Elas estão juntas, né? Como o trabalho é feito por encarnados, o conforto e o bem-estar dos encarnados é obviamente importante e obviamente vai interferir no resultado do trabalho, certo? É um serviço. Agora, tem a outra parte da reflexão que o Dayan propõe, que é o mecanismo mediúnico. Depende para funcionar de uma luz azul ou de uma luz vermelha? Depende para funcionar de uma mesa de madeira ou de uma mesa de vidro? Depende para funcionar do mesmo dirigente? Não, isso entendeu? Não. A naturalidade do mecanismo não depende em nada desses elementos, né? Se você é um médium que não se incomoda com o transe, tanto a luz acesa ou apagada, o mecanismo da mediunidade não depende da luz. Então, assim, como é um fenômeno complexo na relação objetivo-subjetivo, todos esses fatores precisam ser considerados, né? Mas não dá para transformar em regra a posição que o médium ocupa na mesa, a natureza da iluminação do ambiente e etc. Eu acho que esse é um ponto primordial. E aí, daí eu diria o seguinte para os grupos que estiverem nos ouvindo, né? Eu acho que o importante é que o grupo mediúnico tenha um controle interno dos seus próprios procedimentos que permita a participação ativa de todo mundo, né? Um mecanismo de diálogo que permita as pessoas conversarem de modo respeitoso e irem aprimorando suas práticas. Eu acho que essas práticas é muito difícil que elas sejam unificadas, dado o tamanho
e a diversidade cultural dos grupos, não só num país como o Brasil, mas enfim, pensando fora daqui, inclusive, né, em outros países, etc. Olha, eu gostaria de voltar nesse ponto a uma questão bem mais pontual, sabe? O Rodayan havia iniciado comentando sobre a relação, às vezes, difícil entre o médium, o espírito comunicante e o doutrinador. Às vezes há uma dissintonia entre esses três indivíduos. E eu estava aqui refletindo sobre isso e me lembrando de um livro que nós lemos há pouco tempo e que nós devemos produzir um episódio daqui a pouco, que é o Entre a Terra e o Céu. Eu estava aqui pensando, enquanto a Jussara falava, o médium tem seus esforços, suas condicionantes, etc. e tal, e eu estava pensando, quando um doutrinador ruim chega, ruim que eu digo é o cara, às vezes não está bem inspirado no dia, às vezes ele não tem conhecimento, não estuda o suficiente as relações que aquele espírito está apresentando, e às vezes ele tem pouco domínio sobre a psicologia daquela personalidade, às vezes ele tem pouca empatia, enfim, ele pode estar mal num dia. E eu estava pensando nisso. Poxa, é impossível para o médium que ele não perceba que o dialogador está indo mal. Quando a coisa está desandando, o médium sabe que está desandando. Às vezes o doutrinador tem certeza que ele está indo bem pra caramba, mas quem está ali ao lado do espírito, ouvindo e sentindo tudo, sabe que aquela comunicação, aquela conversa desandou e não vai para lugar nenhum mais. E eu acho que o médium não tem que intervir nessa conversa de nenhuma forma, ele tem que tentar se neutralizar o máximo possível. E eu estava aqui, pensando nessa crítica ao dialogador, nessa crítica ao médium sobre, médium, tente nessa hora em que você percebe que o diálogo desandou, que o atendimento não vai dar bom mais, a coisa deu ruim. Por mais que o dialogador esteja confiante de que tá dando certo e você está sabendo que não, etc. E eu tinha pensado nessa questão do dialogador que não compreende bem a realidade, E no Entre o Céu e a Terra, o André Luiz faz uma pergunta ao ministro Clarencio sobre alguém que é muito preparado, muito capaz de compreender a realidade objetiva para atender um certo caso. E o Clarencio dizia, nem sempre a compreensão objetiva do que está acontecendo ali é a solução. Às vezes a quantidade de afeto, de amor e de carinho que é capaz de se transmitir à pessoa que está recebendo o atendimento é mais relevante. Então, por mais que o médium às vezes perceba que aquele doutrinador está indo mal, eventualmente para aquele espírito, só de estar recebendo a atenção, estar recebendo carinho, estar recebendo respeito naquele instante, já pode ser um ponto de virada para ele. Então, sim, ouvinte, às vezes dá ruim, vai dar mesmo, não é todo dia que o dialogador está inspirado, não é todo dia em que a coisa roda, às vezes dá ruim, paciência. Não há sempre uma resolução definitiva para a questão que o espírito está apresentando ali, não é responsabilidade do médium resolver isso, não é responsabilidade do dialogador resolver isso, é uma peça no processo, e às vezes não funciona. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, sob esse teu ponto de vista aí que você está colocando, se eu trocar a luz de azul para vermelha, não vai resolver o problema. Se eu trocar o médium de cadeira, sentar ele em outro lugar, também não vai resolver o problema. Também não. E aí a mesa já era de madeira e ainda assim a coisa se apresentou. Então é porque esses aspectos materiais são irrelevantes, tanto para o fenômeno, quanto para os diálogos que se procedem. É isso? Exato. A realidade material do lugar onde a reunião mediúnica está se realizando, ela tem uma influência. Se você colocar os médiums numa sala a 37 graus, eles provavelmente vão ter dificuldade para entrar em sintonia. Se você colocá-los numa sala a 12 graus de camiseta e bermuda, eles vão ter dificuldade para entrar em sintonia. Se eles estiverem sentados em flor de lótus, num círculo no chão, provavelmente eles vão ter dificuldade para entrar em sintonia. Então o conforto da sala não tem relação com o evento intelectual que está se manifestando. O conforto da sala é necessário para que a reunião funcione, porque senão o médium não vai andar. Sem dúvida. Então vamos trocar as cadeiras por cadeiras mais confortáveis, pessoal. Não vai ter problema. Podem levar a sua almofadinha e o seu casaquinho para garantir o conforto térmico, que isso tudo é bom. Na reunião mediúnica em si, são realizadas inúmeras comunicações. Vocês, como já trabalham aí há bastante tempo, já deram algumas dezenas de centenas de milhares de milhões de comunicação ou vazão, a inúmeras experiências. Então eu quero
saber de vocês o seguinte: as comunicações durante esse atendimento, né, essas experiências que os espíritos viveram, né, e que eles agora trazem e que vocês têm acesso a essas informações, elas já levaram vocês a refletirem ou mesmo a mudarem a conduta, né, com relação a alguma prática cotidiana que era parecida com a do espírito? Pois o espírito fazia tal coisa e ele veio se comunicar reclamando que se ele não fizesse, ele não teria passado por tal ou qual situação. É uma troca de experiência, né? Como um pai ensina para um filho, eles trazem uma experiência, a gente pode aproveitar ou não. Mas na realidade de vocês, alguma comunicação dessas que vocês deram vazão já tocou-os o suficiente para fazê-los refletir ou mesmo mudar alguma conduta que vocês praticavam? Eu tenho comunicações que são bastante passionais normalmente, né? Minha relação com os espíritos é menos intelectual e mais passional, então eu compartilho com eles uma quantidade de emoções grandes durante a comunicação. E eu sou capaz de refletir sobre a experiência que o espírito teve e eu tento analisá-la posteriormente quando me lembro do que foi a comunicação, mas eu confesso que eu tenho dificuldade para encaixar a experiência do espírito na minha própria existência. Eu diria que nesse ponto, quando eu preciso refletir sobre as coisas que eu estou fazendo ou sobre as minhas decisões de vida, a literatura espírita ou não espírita tem sido muito mais útil para mim do que foi o compartilhamento das experiências do espírito. Ali eu entendo, eu sinto o que é um certo sofrimento, o que é uma certa dor, mas eu não consigo transportar essa dor para as decisões da minha própria existência. Então eu penso, nossa, isso aqui me ajuda, por exemplo, a ser um pouco mais compreensivo com os outros. Ver o sofrimento de alguém encarnado e pensar, eu sei o que essa criatura, pelo menos eu tenho uma boa ideia do que essa criatura está sofrendo. Me ajuda a ter essas cores extras para pintar o mundo, mas eu não consigo fazer essa transposição. Pessoalmente, ela não me ajuda muito. E você, Jussara? Odayan, eu acho que eu sou um pouco parecida com o Valdir nesse quesito. Em questões pontuais, vamos dizer assim, eu preciso tomar uma decisão, se vou para um lugar ou não, se eu tenho uma decisão X ou Y de emprego, algo nesse sentido. Decisões mais pontuais, decisões mais focadas em alguma coisa, essas experiências com a comunicação, com os espíritos, elas de fato não atingiram tanto assim a minha vida. Agora, por outro lado, eu também costumo dizer que existe sempre uma Jussara antes de qualquer comunicação espírita e uma Jussara depois daquela comunicação espírita. Eu crio uma ligação muito profunda com um espírito comunicante. É como se naquele momento eu passasse a ser ele. Estou ali, mantenho a minha individualidade, a minha integridade, mas é como se eu vivenciasse tudo aquilo que ele passou. E aí, nesse momento, os ensinamentos que vêm para mim não são pontuais, mas são macro. Como assim? Eu dou bastante passividade para aqueles espíritos que a gente costuma chamar de perversos, e eu comecei a reparar que, gente, por mais perverso que eles sejam, tem um quê de humanidade dentro deles, uma humanidade profunda. Aqueles espíritos, eles estão com uma grande dor acumulada, com um abandono, uma vontade de ser amado e de amar. E aí isso começa a fazer com que na sua vida você enxergue as coisas de forma diferente. E de certa forma, por exemplo, eu comecei a enxergar as coisas não tão preto e branco. É como se a vida fosse um pouquinho mais cinza, sabe? Aquele sujeito ali que é o grande malvadão, rapaz, não é bem assim. Ou então aquilo ali é um anjo. Não, mas tem aquele 100% vagabundo. É assim, a vida é isso, entendeu? Então, nessa questão, a comunicação me ajudou muito. Principalmente no que a gente costuma falar sobre o perdão. Porque uma coisa que é certo, todos nós vamos errar. A gente vai errar feio, vai errar rude. E a gente precisa se perdoar e perdoar as outras pessoas. Se levantar, seguir em frente. E isso eu só consegui aprender não intelectualmente, mas sentindo junto com os espíritos, né? Durante essa atividade de médium, fazendo a comunicação desses espíritos. Por pior que possa ser o ato, né, ou os atos praticados, né, a gente não perde a humanidade, né? Então é sempre possível ali entender o que faltou, o que está faltando,
para, obviamente, também auxiliar. Isso é um negócio muito bacana, porque, no fundo, a gente sempre fala na reunião em auxiliar, mas a gente esquece, às vezes, que a gente precisa de muito auxílio também, né? Muita compreensão. Essa já é uma lição importante que a gente, bem ou mal, você acaba aprendendo. Quando a gente ouve, quando a gente está de fato disposto a compreender um problema e auxiliar, a gente abre uma possibilidade para que os outros também nos auxiliem, porque nós vamos precisar em algum momento, né? Rodolfo, e para você, como é que tem sido isso? Acho que a parte mais importante para mim é o fato de você trabalhar permanentemente, em reflexão permanente sobre o sentido da vida, né? Diante da morte, assim, isso é muito intrigante, porque esse é um grande problema para a humanidade, sempre foi. E o fato de a gente trabalhar com intercâmbio mediúnico coloca a gente numa fronteira não do desconhecido, mas de um cotidiano que é diferente. Acho que ajuda a viver. Eu lembro dos grandes pensadores que eu gosto muito de estudar, né? E diante da morte, ou diante das fronteiras entre a vida encarnada e a vida desencarnada, você conhece muito melhor a sua própria natureza. Assim, eu acho importante a regularidade do intercâmbio mediúnico para que a gente possa pensar melhor sobre como conduzir a vida que a gente tem agora. E também para combater o terrível medo da morte, o terrível medo do desencarne, as ansiedades e as angústias super tradicionais sobre o que nos espera após o breve tempo de vida material. Não tem como você não tirar daí uma vida diferente para viver. O seu cotidiano muda radicalmente, assim, dirigir para o trabalho muda, discutir com as crianças por causa do desempenho na escola muda, falar sobre o futuro delas muda, pensar sobre o seu muda. E acho que é assim que se sentem também as pessoas que trabalham em hospitais, né, em tempos mais duros, inclusive de crise. É importante que a gente tenha um olhar sobre a finitude da vida material a partir do relacionamento com as expectativas da vida espiritual, né? Toda vida material é finita em quase todos os aspectos, né? A não ser aquele que diz respeito à sobrevivência do espírito, né? E aí, trabalhando com mediunidade, você não tem como se esquecer. Eu acho que muda muito. Eu acho que a sua existência material se torna muito mais intensa, muito mais verdadeira e honesta, em vários sentidos, né? Gente, a gente vai desencarnar, vai acontecer com todo mundo. Olha aí, ó. Hoje foi uma mãe que deixou 2 filhos, ontem foi uma criança que perdeu os pais, né? Agora é uma pessoa que viveu 90 anos e está aí em busca dos seus. Às vezes alguém lamentando, às vezes alguém revoltado, às vezes alguém alegre pela libertação de um fardo. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com filósofos como, sei lá, o Wittgenstein, Walter Benjamin, sobre quem eu tenho lido recentemente, né? Ou Kierkegaard, e dizer assim, olha, a gente todo dia conversa sobre a imortalidade da alma e fala com essas pessoas. Seria um diálogo muito intrigante, sem dúvida. Perfeito. E falando ainda aqui nas comunicações que os espíritos dão, esse é um ponto. O outro e as comunicações simultâneas? Valdir, como é que você vê isso aí? Sabe, Dayan, eu acho que esse é um ponto que valia a pena a gente parar um minuto agora, porque nos centros espíritas que eu frequentei, a principal objeção para que houvesse comunicações simultâneas estava no fato de que todos os médiuns têm que ouvir todas as comunicações, porque ouvindo todas as comunicações eles vão mudar a sua forma de viver e vão aprender ali como se tornar espíritos melhores. Eu tenho muitas reservas a isso, acho que a gente acabou de conversar sobre isso, sobre como a comunicação acaba afetando a vida de cada um de nós, e eu, a Jussara e o Rodolfo temos experiências tangentes e ligeiramente diferentes, mas o problema é que isso não tem conexão com a realidade. A impossibilidade de você ter comunicações simultâneas não oferece nenhum tipo de benefício específico relacionado com os eventos que estão sendo descritos como fundamentadores para a proibição. O que eu quero dizer? Quando o dirigente diz não pode ter 2 comunicações simultâneas porque todo mundo tem que ouvir, ele pressupõe que nenhum outro médium mais está em transe. Ele pressupõe que todas as pessoas que estão ali estão perfeitamente concentradas e ouvindo e sentindo as mesmas coisas que aquele médium está ouvindo e sentindo. O que é irreal, para dizer o mínimo. Então, não tem fundamento a questão que ele coloca como impedimento. E se esse dirigente fosse de fato um pouco mais estudioso, ele saberia que isso era um fato corriqueiro, diário, constante, em todo o período da codificação. Ah, mas Kardec não deixava 2 espíritos obsessores conversarem entre si. Deixava sim, tá na Revista Espírita, nos
Diários da Sociedade Parisiense. Não raro ele deixa 2 espíritos conversarem. Às vezes ele cala o espírito que está dando a comunicação para perguntar para o mentor: olha, por que fulano está dizendo desse jeito? Ou para perguntar para o mentor: você pode trazer outra parte que está envolvida nessa questão para se manifestar também? E aí o mentor da questão, do Kardec ou do espírito que estava se manifestando, ia lá, vinha, dava uma comunicação atravessando o assunto, aí o outro voltava. De repente, o povo do espiritismo puro, do purismo espírita, diz que não pode fazer esse tipo de coisa. Kardec fazia. Está registrado. É um documento histórico, é claro. É óbvio que uma questão é: o grupo prefere estabelecer um protocolo de comunicações únicas. Ótimo. Faz parte das decisões daquela coletividade. Perfeito, nada a questionar. Você estabeleceu uma liturgia, um protocolo para a sua atividade mediúnica. Outra coisa é dizer: não, isso é ruim, não pode. Isso é tolice. Me perdoe, mas é tolice. Entendi. E esse é um aspecto, na verdade, que você trouxe, né? Que é bem interessante. Que quando se fala na finalidade da reunião mediúnica, é sempre colocado isso, né? Por isso que nós trouxemos esse questionamento, que ouvir essas experiências seria muito importante para todos, mas eu, como dialogador, já ouvi centenas de milhares e tal, e elas me fizeram refletir sobre muitos aspectos. Não me recordo se alguma me realmente levou a mudar alguma atitude minha, pessoal, não me recordo, mas refletir sobre os problemas que as pessoas enfrentam, no mínimo, me tornaram mais aberto para compreender os problemas dos outros, inclusive dos encarnados, né? Ser mais paciente, ser mais caridoso, prestar mais atenção no outro. Então essas foram questões mais importantes. Eu imagino que para o médium deva ser ainda mais por causa do contato muito próximo, né? E isso não tem nada a ver com que ficar ouvindo todas as conversas. Me parece que para o médium é ainda mais interessante ele estar conectado e envolvido com o sofrimento de forma mais próxima do que simplesmente ouvindo, né? As palavras que são postas, porque uma coisa é captar todo o pensamento do espírito e o sofrimento que vem na comunicação. E outra é ouvir as palavras, né? Que elas acabam esvaziadas desse conteúdo. Perfeito. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: lá no nosso trabalho, já coloquei aqui para os nossos ouvintes no início, nós temos 3 fases e a última fase a gente abre para mensagens dos mentores, né? Eu pergunto a vocês, essas mensagens de orientações, né? Elas são realmente necessárias? Qual é a importância dessas mensagens? Rodolfo? Tinha que começar comigo, né? Conta as entidades superiores, Rodolfo, pra gente. Não vou falar nada. Você é o que mais dá vazão. Foi um pouco provocativo. É o que mais dá vazão. Eu me lembro quando a gente falava, muitos anos atrás, sobre quem pulava as orações nos livros do André Luiz, né? Não tem condição. E pensar que hoje nós temos casos espíritas em que se disputa o cargo de quem faz a oração final da palestra porque decorou a oração do André Luiz, né? E virou uma ortodoxia, né? Virou um estilo pra fazer as coisas. Pobre do médium, o Chico não tem culpa disso, talvez nem o espírito, né? Falar, eu gosto de fazer oração assim, deixa eu. Assim, não é só engraçado, eu acho que é até um pouco trágico que isso tenha acontecido, né? Que a gente tenha criado aí uma estranha ortodoxia emulando comportamentos religiosos que a gente vai ter superado. E com relação às mensagens dos benfeitores ao final da mediúnica, eu me lembro de uma brincadeira que a gente também acabou criando, que era essa, né? Falou, olha, quando chega no final da mediúnica, os benfeitores pegam fonte viva ali e ficam lendo em voz alta e a gente grava de novo, né? Eles abrem aí um livrinho de mensagem, eu fico imaginando os benfeitores abrindo um livrinho de mensagem e passando aquela mensagem ali motivadora, inspiradora, né? Com palavras de alento e carinho e etc. É muito importante que o canal esteja aberto para atender os espíritos e esteja aberto para ouvir os nossos companheiros que organizam o trabalho a partir do mundo espiritual. O que a prática nos mostra é que os espíritos que estão ali, eles tomam muito cuidado para não ficar exercendo controle demais sobre a nossa vida. Eu imagino o risco, né, e os receios que eles tenham de, olha, tá aberto o microfone, vamos lá. Ô, Dayan, vamos lá, Dayan, por favor, vamos tomar mais cuidado com isso, com aquilo, presta atenção nisso. Eles vão acabar, literalmente, dirigindo as nossas consciências. Com receio de fazer isso, preocupados em não fazer isso, eles acabam nas mensagens sendo mais abstratos, genéricos, né? Passando ali recomendações sobre virtude que são mais até descontextualizadas para que a gente não fique se apegando ao que eles dizem de modo muito submisso. Engraçado
é que acaba acontecendo, né? Eu acho que isso é verdade. Quem nunca trabalhou no centro, frequentou um centro, em que a médium oficial da casa, o médium oficial da casa, recebe mensagens inspiradoras do guia supremo da instituição, dando ordens e botando regra na vida dos outros. Então, eu não gosto de mensagens de benfeitores, resumindo. Eu não me lembro de nenhuma que tenha sido muito útil, até porque elas são praticamente idênticas umas às outras quando elas são boas, né? Mas eu entendo, eu acho que se eu fosse responsável por transmitir mensagem para um grupo mediúnico no final do trabalho, conhecendo todo esse contexto e todos os riscos envolvidos, eu acho que eu acabaria dizendo algo como que a maioria sempre diz, entendeu? Eu não sei. Eu prefiro quando o cooperador ou a cooperadora, o amigo ou a amiga chega lá e diz assim, olha, gente, valeu por hoje, foi muito bacana, prestar mais atenção nisso e naquilo, segunda-feira tem mais. Eu prefiro as mensagens assim, né? Eu também sou de uma opinião assim, bem um pouco diferente do Rodolfo. Eu entendo que essa questão aí do coach autoajuda, entendeu? O coach espírita autoajuda é importante para muita gente, né? Só que assim, e talvez seja uma questão de personalidade, generalizar mensagens, olha, todos aí se mantêm firmes na fé, fiquem com Deus, sinceramente, isso a gente lê. Entendeu? A gente vai pra casa e lê. Não tem aquela coisa que a gente às vezes brinca do professor, pra ler o código, né? A gente quer do direito, eu leio em casa. Eu quero alguém que me explique. Não precisa ler na sala de aula, né? Pois é. Então, assim, no meu caso, eu acho desnecessário. Tanto é que, pra mim, as mensagens que são dessa última fase, que elas são mais direcionadas, pra mim surtem mais efeitos. Como, por exemplo, galera, é o seguinte... A partir das próximas semanas, vamos começar um novo trabalho. Vocês, por favor, fiquem atentos com tal coisa e tal coisa. Tentem manter o show. E aquilo ali teve utilidade para mim, entendeu? Então, a partir de agora, eu vou começar a vigiar um pouquinho mais ali, mais aquilo, porque eu vou começar um novo trabalho, entendeu? Porque tem sentido a pessoa. Agora, ficar naquela, gratiluz, beijo de luz, essas coisas assim, para mim... Não dá, né? Sinceramente, eu Não, o benfeitor que fala gratiluz, ele realmente merece estar desencarnado. E às vezes vem até umas porra, você teve um trabalho mediúnico naquela noite, ele, pesadíssimo. Aí vem dizer, sei lá, vem com um discurso assim muito... O sofrimento é redentor, quanto mais você sofre, Deus recompensará no mundo espiritual. Sem condições, agradece. Eu acho que seria de bom tom ele agradecer. Já que me usou, né? Já que me usou, agradeça. Diga que vai me deixar tranquilinha, vai fazer... Vocês terão recompensas quando vierem pra cá. Falei, irmão, o boleto tá atrasado aqui, dá pra me ajudar aqui com o boleto? A gente quer palavras doces nesse momento, entendeu? Dá uma enganadinha. Entendeu? Do que essa coisa mais... Eu, pelo menos, sou assim, mas compreendo, tá? Que tem muitos amigos, tudo mais, que participam da minha equipe, precisam essa coisa mais, né, genérica, coach autoajuda. Valdir, você lembra de uma mensagem dessas que marcou a sua vida? Assim, terminou a reunião, você, nossa, depois dessa mensagem de final eu nunca mais esqueci. Essa foi pra mim, né? Essa foi pra mim. Enquanto eu ouvia vocês falando, eu tava aqui meditando sobre o que vocês falam, eu concordo com vocês, o tal do coaching de autoajuda, de mensagem, etc., também não encaixa bem comigo. Mas eu tava pensando que eu gosto desse momento da reunião. Ô, Valdir, tu não segue o canal do Rossandro Klingen, não, né, Valdir? O que hoje em dia não é mais nem mensagem do Rossandro Klingen. Conhece sim. Tem benfeitor que vai no canal do Rossandro e fica lendo as mensagens dele no final. Essa mensagem aqui veio do mundo espiritual do Instagram do Rossandro. Mas... voltando ao ponto, eu estava aqui pensando que eu gosto desse período final, porque eu funciono bem com protocolo. Esses 5, 8 minutos do fim que a gente reserva servem para eu me recompor completamente do período de transe mediúnico. É um momento em que eu aproveito para respirar mais profundamente, para ir tomando posse de fato da realidade física. É o ponto final do dia. Entendedores entenderão, né? Mas é o ponto final do dia. Para mim, funciona muito bem. Nas comunicações em si, uma coisa que o Rodolfo e o Jussara não contaram e que eu acho que o ouvinte deve manter em mente é que nem todo espírito que se comunica é um espírito superior, tá, gente?
Às vezes, é alguém que está ali, é um trainee. O cara está se preparando para aprender a manipular o instrumento mediúnico. Aí ali ele tem um momento que está todo mundo pacífico, que não tem nenhum atendimento mais complexo acontecendo, que a sala está inteira em silêncio, que o médium está completamente disponível. E aí ele vai começar a tentar aprender como é que faz uma comunicação mediúnica. Às vezes é só o trainee, é o estagiário que está ali, agora é a vez do fulano ali, estagiário 3, 03, vem cá, 03, vamos tentar você hoje para ver se você consegue dar uma comunicação. Às vezes é isso, e eu vejo esse momento importante por razões pessoais, no sentido de que ela me ajuda com o final da reunião mediúnica, e vejo que nesse momento ele tem essa utilidade também, essa hipótese. Mas honestamente eu não lembro de nenhuma mensagem. E como o Rodolfo tem essa conexão aí mais profunda com os coaches espirituais, qual foi, Rodolfo, a que você lembra? Não tem coach espiritual coisa nenhuma. Aliás, poucas coisas eu acho mais nocivas no espiritismo contemporâneo do que a impregnação dessa linguagem religiosa tradicional. Isso aí ficou insuportável, não sei, é uma coisa sobre a qual a gente precisa falar mais, né? Ninguém merece. Então, quando o espírito se aproxima e eventualmente ele vem imbuído dessa linguagem, eu já falei aqui outras vezes, eu não falo mesmo, assim, falar, irmão, na boa... Mas você vai contar pro ouvinte qual foi a mensagem que você lembra aí, né? Porque só você lembra de uma. Não, a mensagem que eu lembro é de um sujeito que chegou, era um trainee, era um colaborador, um trabalhador a mais ali da equipe, e ele tinha vindo de longe a convite para fazer uma espécie de missão por aqui, por esses arrabaldes, e ele foi dar a comunicação, e a comunicação dele no final da reunião era algo mais ou menos como, eu atendi um chamado aí para uma equipe de trabalho, e não conheço essa região, não conheço o Brasil, vim parar aqui porque achei que seria bacana conhecer. Aí eu chego aqui na instituição e encontro fulano, beltrano e ciclano. Ele começou a apontar o dedo pra todo mundo, citando nomes de outras vidas, né? Ele, foi aqui que vocês vieram se esconder, então é por isso que vocês sumiram, a gente não sabia o que tinha acontecido, eu tô muito feliz, então como é que funciona? Eu achei legal, justamente porque, em vez de ser uma mensagem vinda de altas esferas, cheia de palavras empoladas e sem significado emocional nenhum, era um amigo da velha guarda, um cara normal, dizendo, vocês já adiantaram de vocês, então o meu destino é meio que esse. Eu falei, olha, irmão, dá trabalho, viu? Fica de olho, né? Cuidado aí com a época que você vai reencarnar, vê se já vai ter energia elétrica e tal. Amazônia anos 80 não é para poucos, né? Mas enfim, eu acho que nesses casos você fica muito mais inspirado. É uma pessoa como você, falando, né, primeiro emocionada pelo reencontro e depois pensando as perspectivas de futuro dela. E existe aí uma afinidade que sim, pode ser muito instrutiva e sim, pode ser muito inspiradora. Agora, coach espírita, gratiluz, ninguém merece. Não merece. Beleza, eu gostei dessa comunicação. Não tava nesse dia, se eu tivesse eu lembraria dela. Infelizmente. Tava sim, Valdir. Tu e a Jussara tava. Olha aí, é que o Valdir não presta atenção nas comunicações. O movimento espírita brasileiro normalmente dá muito valor à desobsessão e às reuniões de atendimento, né? Que é o que normalmente a gente faz no SEAC. Entretanto, quando a gente vai para as obras básicas, nada disso existia para Kardec. A reunião que eles praticavam eram reuniões bem diferentes. Então não vou nem entrar na discussão de como era e como é, mas chama muito a atenção um ponto que é a questão da publicidade das reuniões. As nossas reuniões, elas são fechadas. É só o grupo que participa que realmente sabe o que acontece, né? Há uma aura de segredo nas reuniões. Elas não podem ser abertas, porque inicialmente Kardec fazia reuniões em sessões abertas, né? Valdir, você que é um leitor mais assíduo da Revista Espírita, o que você pode dizer para nós a respeito disso? Kardec fazia as reuniões abertas, depois elas foram ficando cada vez mais restritas, inclusive com mudanças no estatuto, né, da associação. Como que nós chegamos nessas reuniões tão fechadas, que não abre exceção, se não em casos ultra mega extremos que até hoje eu nunca vi acontecer? Há indícios, digamos assim, na Revista Espírita de como essa mudança foi acontecendo, tá? No começo, a Sociedade Espírita de Paris não era um grupo religioso.
Kardec é muito enfático em dizer isso o tempo todo. No começo, 1858, 59, ela não é um grupo religioso. Então, as comunicações recebidas são recebidas num salão, com auditório, etc. Com o avançar, 1860, 61, você começa a ter as primeiras publicações de espíritos dizendo, melhor ser mais restrito, essa gente fica falando. E, de fato, havia o ponto do auditório interrogar quem estava na mesa. Então, o espírito falava tal coisa, alguém do auditório falava assim, mas eu acho que isso é assim, assado, cozido. E aí o Kardec interrompia a reunião, perguntava para o São Luís dizia, é isso mesmo, e volta para o outro, para o espírito, e etc. Era mais ou menos assim. Com o avanço, 1862, 3, 4, você começa a ver as primeiras comunicações do Kardec com cunho de auxílio aos espíritos. Então ele começa a receber ali espíritos de suicidas, de assassinos, de assassinados, de trucidados, enfim, e começa um processo de socorro. São os primeiros embriões dessas reuniões de socorro. Nesse instante já há restrições significativas no Estatuto da Sociedade Espírita quanto a quem pode ir à reunião, em que dia, quando você pode trazer um convidado de fora, esse convidado tem que ser aprovado pelas pessoas que estão participando, etc. Pois bem, em 63, 64, Kardec já começa a fazer uma recomendação ainda mais incisiva, dizendo, olha, recomendo fortemente que nas novas cidades, quando o Espiritismo chega, vocês não façam grandes grupos. Prefiram grupos muito pequenos, grupos familiares, ele chega a dizer isso. É importante que haja um laço de afinidade, de proximidade, de intimidade, de conhecimento, de cumplicidade entre os frequentadores. E ele se torna cada vez mais enfático nesse ponto. Então, lá atrás, eu acho que isso é algo que o Espiritismo no Brasil já herda da época de Kardec, talvez seja a única coisa que o Espiritismo no Brasil de fato herdou dos princípios do Espiritismo, é essa ideia de que os grupos espíritas que realizam reuniões mediúnicas, as reuniões mediúnicas em si precisam ser pequenas e precisam ser fechadas. E o fundamento do Kardec está no fato de que muita gente reunida, desconhecida, tende a atrapalhar o funcionamento porque as pessoas fazem barulho, porque elas perguntam, porque elas pensam divergentemente, etc. E os membros devem ser pessoas próximas, conhecidas, entre pessoas que há um laço de afinidade, de cumplicidade, de confiança, enfim. Podemos acrescentar aí, Valdir, que o Espiritismo ele não é um espetáculo, né? E que, convenhamos, é importante também preservar a intimidade das pessoas, né? No caso dos espíritos, por óbvio, porque são as dores, né? São as suas vivências que estão sendo ali expostas, né? E a gente, bem ou mal, mantém um certo sigilo sobre isso. E não sai na rua conversando sobre a reunião, senão entre os membros, trocando alguma experiência. Mas, Rodolfo ou Jussara, vocês têm algum posicionamento distinto a respeito disso? Ou concorde? Não, eu acho que o Valdir fez um arrazoado interessante. A gente tá indo até longe no episódio, né? Mas esse é um tema que vale outros episódios. A gente provavelmente deve voltar isso mais à frente em algum ponto. Eu falei no começo sobre autonomia e espontaneidade, né? No início do Espiritismo havia essa expectativa de que a mediunidade fosse algo que se transformasse em um elemento do cotidiano de todo mundo. Portanto, reuniões familiares, como o Valdir citou, eram muito bem vistas, né? Muitos de nós chegaram a presenciar, e alguns continuam, né? A transe mediúnica em casa, às vezes na reunião do Evangelho no Lar. Minha mãe fazia isso aqui ou acolá. Muitos amigos e outros colegas tiveram isso no contato com avós, outros parentes. É importante continuar trabalhando esse assunto, refletindo sobre ele. Nós temos alguns amigos espalhados pelo país aí que vêm discutindo e pesquisando mesmo para incentivar o retorno à espontaneidade, inclusive em reuniões pequenas, entre amigos, em reuniões domésticas. Mas tem esse outro lado que você citou, Dayana. Esse lado do cuidado com a intimidade, a privacidade, também o respeito à informação que aparece na reunião mediúnica, né? A ética espírita, nesse sentido, ela é muito zelosa e ela deve ser mantida de forma rigorosa, eu acho. O que acontece dentro de um grupo mediúnico não pode sair de dentro do grupo mediúnico por nada desse mundo. Recomenda-se fortemente aos médiuns e às médiuns que após o encerramento da reunião esqueçam o que aconteceu lá, para eles mesmos, inclusive. Você tem aquela reflexão pedagógica, sobre a qual a gente falou nesse episódio, mas no que diz respeito a informações sobre as pessoas que se manifestaram por lá, você não pode conversar com outras pessoas fora do grupo sobre isso de jeito nenhum. Então, os espíritos, ao contrário do que outras tradições religiosas ensinam para o espiritismo, os espíritos têm CPF.
Eles têm CPF, eles têm uma identidade, eles têm uma privacidade que precisa ser respeitada e mantida a qualquer custo. Então, para os defensores de reuniões mediúnicas abertas, esse é um tópico a ser enfrentado. São pessoas, Como é que vai fazer? É o que eu falei. São pessoas. São pessoas. E pessoas que desencarnaram, mas continuam existindo. E eles deixaram famílias aqui, cujos assuntos e dramas e polêmicas podem continuar causando problemas, entendeu? Tem um equilíbrio que o diálogo permanente, a discussão ética precisam alimentar e guiar. No nosso caso, preferimos a reunião fechada por motivos éticos, mas não deixamos de incentivar que as pessoas nos seus pequenos grupos confiáveis sigam tocando a vida, fazendo seus experimentos, porque o espiritismo não é uma gaiola, que é trancar a mediunidade dentro do seu próprio cânone. Isso é ridículo, né? Ok. Bom, queridos ouvintes, então nós vamos encerrando por hoje aqui esse nosso tópico, né? Lembrando o seguinte, que na nossa formação, de modo geral, nós aprendemos coisas sobre a reunião mediúnica, que, entretanto, possuem natureza meramente material e não tem um condão de interferir no exercício mediúnico, seja para otimizar ou seja para atrapalhar. É saudável questionar a compatibilidade de certas práticas com a natureza espiritual da atividade mediúnica, visando abandonar crenças e práticas inúteis e mistificadoras. As reuniões mediúnicas, elas são a espinha dorsal do espiritismo, nós sabemos disso. Reuniões de atendimento e de desobsessão existem em praticamente todos os centros espíritas. As reuniões de esclarecimento e de pesquisa, que a gente estava comentando, que era o que Kardec fazia, essas são mais raras, né? E me parece, né, ou nos parece, que o abandono dessas reuniões acaba por engessar o desenvolvimento do espiritismo, porque dessa forma ele fica dependente de escritos de uns poucos médiuns, cujas manifestações restam divulgadas como verdades, mas que sequer passaram pelo crivo da universalidade ou mesmo por qualquer checagem. No outro episódio a gente pode ainda tratar melhor essa questão, mas por hoje entendemos que passamos aqui a nossa mensagem, espero que tenham gostado. E aí eu volto então, Rodolfo, a palavra para você para fazer o nosso encerramento aí. Muito bem, pessoal, acho que por hoje tá bom, então não se esqueçam, a gente tem lá o nosso canal no YouTube, o Cast dos Espíritos, né? Faça a sua inscrição para receber o lembrete dos lançamentos. Também estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast. No link que tem na nossa bio no Instagram, pode ter acesso ao nosso site. Põe aí o Cast dos Espíritos no Google, você vai ter acesso também ao Google Podcasts e direto ao nosso site. Estamos no Amazon Music, no iTunes, na plataforma de podcast da Deezer e em vários outros. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe seus comentários lá no post de lançamento do episódio, mande um direct e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Um abraço.